Sim, o YouTube está disponibilizando para mais criadores de conteúdo a dublagem automática e isso talvez seja uma das maiores preocupações que eu tenho hoje com a criação independente de conteúdo. Porque é o seguinte, a autodublagem vai ser a possibilidade de que através e somente com uma IA, o YouTube vai dublar o teu conteúdo. Atualmente, ele faz dublagem em alguns idiomas e é um número bem limitado, apesar de, pegando os principais idiomas, os mais falados no mundo, ele já tem uma abordagem bem ampla, principalmente porque se o vídeo for colocado em inglês, ele é dublado automaticamente em 6, 7 ou 8 idiomas que eu não lembro agora de cabeça. E o contrário, caso o vídeo seja originalmente de um desses 8 idiomas, ele é dublado em inglês. O grande ponto e a ideia de que a gente tem hoje do YouTube é que ele sempre, desde da sua origem, né, que ele surge lá no que a gente chama da Web 2.0, que foi a segunda fase da web, onde começou a ter a ideia de que, olha, peraí, todo mundo vai ter na capacidade de, somente com o celular, o computador, criar conteúdo. Então todo mundo vai ter um espaço de fala, tu vai poder publicar o teu conteúdo, concorrer com grandes emissoras tradicionais e por aí vai. A gente já sabe que isso não aconteceu. Tanto que eu trago muito aqui que hoje a gente vive uma sociedade de plataformas e essas plataformas, elas regem hoje muito o mundo, inclusive ultrapassando soberanias nacionais, né? Então, o que foi agora e pelas primeiras vezes estamos vendo que foi banimentos de plataformas de determinados países, como aconteceu com o X aqui, que não apresentou um representante legal. Então, quando o governo brasileiro, a justiça brasileira queria falar com esta empresa, não tinha ninguém nacionalmente para representar essa empresa aqui, como é exigido. Dessa forma, se não tem um representante, a empresa não podia operar e assim ela foi banida. Então, o que a gente vê é que essas plataformas, elas construíram hoje, elas regem, né? Porque elas têm um poder econômico e esse poder econômico sempre está associado também a poder político. Elas têm um poder político, econômico muito alto no mundo que a gente tem. E elas não sendo dessa forma teorizada que foi feita inicialmente, a gente vê que há uma centralidade de poder de fala, né? Pra gente falar aqui, digamos assim, quem ali consegue se destacar dentro da plataforma. Não é somente porque eu tenho a possibilidade de publicar conteúdo que na prática eu tô concorrendo com estes outros grandes criadores. Porque quando a gente olha os números de concorrência real, é muito baixa. As visualizações tendem a se centralizar ou naqueles que em um determinado período conseguiram se destacar ou naqueles que já têm uma determinada relevância. Não à toa que a gente sabe que os conteúdos hoje mais vistos, entre os mais vistos, também são aqueles de mídias tradicionais. E não é só trocar o nome, por exemplo, como do canal Gold, ou até mesmo da Cazé TV, que tem nomes por trás muito tradicionais da mídia tradicional, que a gente acha que as coisas mudaram. No final das contas, quem é dono do local de fala continua em sua maioria sendo as mesmas pessoas. Tudo isso para dizer o seguinte: essa centralidade que acontece no YouTube hoje como plataforma, ela tende prioritariamente a acontecer no âmbito nacional. Por quê? A maioria dos conteúdos consumidos e a população tem que consumir em português. Então há uma centralidade de visualização dentro do nosso âmbito nacional pelos criadores, tanto alguns autônomos, individuais, independentes, quanto pelas mídias tradicionais que falam em português. Só que isso também representa mundialmente, né, essa centralidade em alguns polos de poder de fala globalmente. E se isso parar de ser nacional? Né? Porque a dublagem automática que a gente estava comentando aqui, que é a notícia, que sequer eu mostrei a tela aqui para falar sobre essa notícia, o que vai acontecer quando essa funcionalidade for grande o suficiente a ponto de que hoje a gente consome conteúdos feitos por brasileiros em português. Mas e se daqui 2, 3 anos, com essa funcionalidade, a gente parar de consumir conteúdos nacionais e começar a consumir conteúdos internacionais que são dublados hoje, e aí são dublados em larga escala, né? A gente viu o MrBeast, que é o maior youtuber do mundo, que foi quem trouxe para o YouTube e eu vou dizer quase que exigiu, porque ele tem hoje, é o maior canal do YouTube Brasil em número de inscritos, do YouTube Brasil não, do YouTube Mundial em número de inscritos. Ele criou múltiplos canais que ele dublava os conteúdos por conta própria e colocava nesses canais. O que a gente viu foi um crescimento muito rápido desses canais. Então, ele tinha canal em espanhol, polonês, português, espanhol já falei, tinha em vários idiomas.
E o YouTube, entendendo que isso poderia bagunçar um pouco, resolveu mudar e hoje o YouTube tem as faixas de áudio, né? Então, na prática, se tu entrar lá no canal do MrBeast e aí outros criadores também, tu vai ver que dentro do vídeo original tu pode selecionar o idioma. Isso faz com que esses vídeos já estejam sendo recomendados para audiências em cada um dos países que ele é dublado. E aí o que a gente tá vendo aqui? Não há um número ilimitado de visualizações. Hoje no YouTube, a gente acabou de ver esse dado pelo próprio YouTube, são colocados 20 milhões de vídeos por dia na plataforma. Se um vídeo tem 10 mil, é porque outro tem 1. Se um vídeo tem 100 mil, é porque o outro tem 0,1, digamos, de visualização. Então, as visualizações, elas estão realmente sempre ali um número limitado. Se a gente cada vez mais, através da dublagem, entender que essa audiência que consome conteúdo em português, hoje nacional, daqui 2 anos vai poder consumir conteúdo internacional, mas em português, a gente entende que talvez estejamos voltando, e talvez eu digo voltando porque, por exemplo, hoje os filmes é isso, né? O filme, a indústria nacional de filme, do cinema, ela não consegue se desenvolver porque sequer tem a capacidade de gerar lucro e concorrer com grandes produções internacionais. E aí, a gente já tá nesse final, né? A gente já pegou essa ideia de, beleza, a internet não é esse lugar democrático, não é esse lugar descentralizado, mas a gente ainda tem ali alguns poucos criadores que conseguem se destacar. Talvez daqui 2 anos isso aqui seja o início do fim dessa mínima construção que a gente tem hoje. E aí sim a gente pode chegar à notícia depois desse grande início que o YouTube começou a disponibilizar a autodublagem. Eu não sei se o termo seria autodublagem, tá? Mas é uma dublagem automática para mais criadores de conteúdo. A notícia em si não vai muito além disso, até porque eles não disponibilizam exatamente quais criadores. Os idiomas continuam o mesmo, né? Então ali, vamos até abrir para a gente falar certinho. Então, os idiomas que tem, tá? Deixa eu abrir aqui para pegar os idiomas certinho para falar para vocês. Mas continua expandindo para mais criadores. E aí, eu acho que já ficou muito claro onde é que eu me posiciono quanto a isso, né? Apesar de eu achar interessante, e é um debate que eu sempre trago, né? A tecnologia, ela não é neutra, né? Ela é uma ferramenta que pode ser utilizada para o bem ou para o mal, digamos assim, mas hoje a funcionalidade que a gente está dando para essa ferramenta é negativa, pelo menos para nós, criadores de conteúdo. Porque, gente, a criação de conteúdo surgiu há 10, 15 anos, a forma que a gente conhece, menos que isso ainda. A criação de conteúdo na internet, nessa web 2.0 que eu comentei, a gente pode ver que isso talvez não dure mais 10 anos. Ponto. Porque essa ideia de centralização que a gente viu no passado, muitas aconteceu porque havia espaço de incerteza pelo olhar tradicional para este novo meio que estava surgindo. Então, até 2018, aí não é científico, tá? É mais uma base, assim. Os veículos de mídia insistiam que a internet era um espaço específico, que ia ter uma audiência, que ia ter um pouco de alcance, e hoje o que a gente vê, o YouTube, por exemplo, falando com 150 milhões de brasileiros, é que se tornou e vai se tornar principal meio de distribuição de conteúdo, e aí todas as suas vertentes de entretenimento, notícias e por aí vai. Então, pode ser que a gente esteja vendo esse final, tá? E cada vez mais a gente exigindo a necessidade de todo mundo ser criador de conteúdo, estar digitalmente em uma sociedade digitalizada, talvez não exista criação de conteúdo. Eu também não queria estar falando isso, porque sequer eu, que trabalho com isso há 10 anos, me especializei em tudo que vocês podem imaginar nisso aqui. A minha graduação, a minha especialização da pós-graduação e meu mestrado é nisso aqui. Eu também não quero que isso aconteça, mas também não dá para negar a realidade de que talvez isso venha a acontecer. Só para confirmar então, antes da gente terminar, os idiomas que tem aqui: francês, alemão, hindu, indonésio, eu tô traduzindo aqui do inglês direto, mas italiano, japonês, português e espanhol. Então qualquer vídeo publicado em inglês é autodublado para esses idiomas, e um vídeo publicado nesses idiomas, ele é autodublado para inglês. E é certo que somente esses idiomas foram escolhidos pelo alcance que ele tem, né? Então isso aqui já está englobando certamente mais de 90% da população mundial. Mas cada vez mais a gente vai ver essa ferramenta disponibilizada para mais idiomas, se for necessário, mas principalmente para mais conteúdos. E aí, de novo, para onde vamos? O que faremos? Não sei. O nosso papel neste momento é entender isso e daqui a pouco propor uma discussão que consiga superar essas contradições que hoje essas plataformas colocam perante a nós, porque elas vão trazer sempre o seu único e objetivo principal que elas têm de existir nesse mundo hoje: gerar lucro. Não é possibilitar
tu tem um lugar de fala, eu tenho um lugar de fala, que seja uma coisa descentralizada, democrática. Não, é lucro, e para isso ela vai tomar sempre essas decisões que muitas vezes e podem inclusive aniquilar hoje a minha profissão, a tua profissão, a tua construção que tu tá fazendo aqui junto comigo, que é criar conteúdo e viver da criação de conteúdo. Mas aí, se eu for muito além disso, é futurologia, é eu desenhar o futuro, e eu não acredito nisso. A gente olha para essas relações que a gente tem hoje em dia e sim, pode falar ali num curto prazo, ou pelo menos dizer, olha, se isso aqui tá assim, parece que no futuro vai ser também desse jeito. Então, eu fico preocupado, espero que tu também, e que a gente possa aqui no Papo de Creator ser um local também pra gente entender que essa mudança tá acontecendo e, dependendo, ser um ponto de partida pra gente mudar isso. Comenta aqui o que tu acha, pra quem nos acompanha no corte, que tu pode clicar aqui pra te inscrever no canal, que a gente fala todo dia disso aqui que a gente tá falando, de criação de conteúdo, universo e de viver de conteúdo, e também esse conteúdo aqui o YouTube tá te recomendando porque ele sabe que tu gosta. Eu te vejo lá. Um beijo e até a próxima.